Fala galera, Marcos Paulo B na área, novamente, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre dietas. Para quem sabe, eu sou formado em Educação Física e já tenho 37 anos, agora em maio eu vou completar 38 anos de idade, e eu comecei a treinar, fazer musculação, treinamento de força lá com os meus 17, 18 anos, que eu comecei a pegar mais firme, a treinar mais sério. E desde lá, quando eu comecei a fazer esses treinos de força, de hipertrofia, de musculação, eu tive muitas fases lá quando eu comecei, que eu era magrinho, tinha mais ou menos uns 65 quilos quando eu comecei a pegar sério e consegui chegar aos 75, 76 quilos. E fases também que lá depois que eu cheguei nos 76 quilos, achei que tinha ganhado muita gordura junto com o músculo e comecei a secar, fazer uma dieta aí para ficar mais definido, mais trincado. Mas em todo esse tempo eu tive várias fases mais gordinho, fases mais definido, mais forte, mais trincado, fases em que eu consegui equilibrar esses dois fatores, e tudo isso me trouxe muitas experiências, e hoje eu vou estar aqui dividindo com vocês as principais dicas que eu tenho para quem quer emagrecer e principalmente para quem quer ficar com um percentual de gordura, ficar com aquele shape com um músculo mais aparente, mais bonito e obviamente buscando principalmente uma saúde melhor. Então me acompanha até o final que você vai aprender muito hoje. Primeiramente, eu peguei aqui algumas fotos minhas antigas. Fotos lá, tem foto aí, eu acho, de 2013, e tem fotos até mais recentes agora. E eu vou colocar ali um pouco do meu antes e depois, e vou estar comentando ali, principalmente, em que fase eu estava da minha vida nesse momento. Isso é legal para vocês verem, principalmente, as experiências que eu tive e o quanto o corpo da gente muda com uma dieta hipercalórica, com o objetivo aí de ganhar mais massa, de ficar mais forte, o famoso bulking, e também como o nosso corpo muda quando a gente foca em emagrecer, em melhorar percentual de gordura, em ficar mais definido e com uma qualidade de vida e saúde melhor. Então eu vou fazer ali um trecho desse vídeo e eu vou mostrar alguns antes e depois e algumas fases da minha vida para você ver a minha experiência. Então, galera, para mostrar um pouquinho aí da minha experiência com atividades físicas e principalmente com dietas, eu peguei algumas fotos aí da minha vida, de momentos aí que eu foquei mais na dieta, que me cuidei mais, que busquei aí ter realmente uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais regrada. A primeira foto eu tinha aproximadamente 25 anos, acredito uns 25 anos, foi, vamos dizer, o melhor shape aí que eu coloquei na minha vida. Quando eu falei ali que eu consegui chegar a 9,7 de gordura, foi exatamente nessa época aí. Eu treinava muito forte, treinava 3 vezes por semana treinamento funcional, era um treinamento funcional bem puxado, parecia tipo um crossfit, e eu também treinava musculação umas 2 vezes por semana, e também jogava futebol, corria ainda nos outros dias para fazer alguma outra atividade física. Então foi uma época que eu realmente me dediquei muito a conquistar esse físico, e não foi de uma hora para outra não que eu conquistei. Eu me lembro que foi aproximadamente aí 6 meses de dieta séria mesmo, de dieta cuidando de tudo, focado mesmo. Tinha o dia do lixo, mas mesmo no dia do lixo eu não comia assim porcaria, eu comia talvez um pouco a mais, mas em nenhum momento eu comia assim alimentos muito ruins. Quando ia comer uma pizza aí tentava regrar 3 pedaços no máximo. Então, né, nessa época eu consegui jogar um shape que eu achei muito legal, e principalmente, além de ser um shape bonito esteticamente, era um shape muito funcional. Na época eu fazia muito exercício físico, jogava bola, corria, treinava musculação funcional, então eu estava muito bem preparado. Já a foto do meio é uma foto de mais ou menos 6 anos atrás, uma época em que eu novamente comecei ali a fazer uma dieta, e essa época ali eu já tava no meio, vamos dizer, dessa dieta, eu já tava com uns 12% de gordura, acredito eu, e nessa época eu já era vegetariano, então eu tive dificuldades bastante nessa dieta, principalmente na questão da saciedade, de conseguir me saciar e de não passar fome, né, e de bater proteínas, assim. Nessa época eu lembro que eu tive bastante dificuldade de fazer essa dieta. E para fechar essa última foto da direita, foi a continuação dessa foto do meio, foi lá o término, vamos dizer, no ponto máximo, mais magro que eu cheguei nessa dieta, mas como dá pra gente ver, eu já não estava bem saudável, né, nessa última foto da direita, eu já estava muito muito magro pra minha altura, eu tenho 1,75 m, e eu tava ali com uns 68 quilos, e como você pode ver, já não fica mais um shape bonito, tava muito magro, eu já não conseguia treinar tão forte, já não conseguia correr, já não conseguia fazer as atividades que eu gostava com a mesma qualidade, né, e foi algumas épocas aí em que eu estive mais focado nas dietas. Obviamente eu tenho
mais experiências, eu fiz já muitas e muitas dietas, mas essas aí foram algumas fotos que se destacaram aqui das minhas que eu tenho guardado. Agora vamos para as fotos mais fofinhas. Já nessas fotos aí, como vocês podem ver, eu dei dei uma engordada. Algumas fases aí que eu tentei fazer tipo um bulking, treinar mais forte e tentar comer bem mais. Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de ganhar peso, então para mim chegar nesse nível aí eu tenho que comer bastante, bastante, e o meu corpo não gosta quando eu como bastante. Eu costumo não passar bem, ficar com ânsia, me sentir muito, muito pesado, muito estufado, sonolência. Então é um tipo de shape que eu não gosto nada, me sinto super mal, fora a questão de aparência também, essa barriga estufada na camiseta, dessa forma que eu tava nessa época aí, eu realmente não me sentia nada bem. Na primeira foto da esquerda, ali eu ainda tava bem, né, você pode ver que não tinha muita barriga, tinha sumido toda a definição, mas eu ainda estava num ponto legal, acredito que ali eu estava ali com uns 74, 75 quilos, e já na outra foto aqui, do meio e a da direita, né, que é a mesma foto, só uma de frente e outra de lado, eu já estava aí provavelmente com 78, 79 quilos. E como vocês podem ver, a minha genética, eu ganho praticamente gordura abdominal, gordura na região central do corpo, ganho muito pouca gordura nos braços e pernas, então eu começo a ficar aquele cara realmente feio, barrigudo mesmo, e como eu falei, eu não gosto nem de ver essas fotos direito aí, porque chega a dar uma agonia, mas são fases, né, fases da vida. Foi uma fase que eu optei que eu gostaria de tentar ali ganhar mais músculo, então tive que comer muito mais do que eu estava habitualmente comendo. Algumas vezes também que eu saí de férias, também aproveitei, muitas vezes você fica em hotéis legais, que tem todo aquele café da manhã, às vezes pega ali com almoço e janta, então tem sobremesa, tem muita comida boa e você acaba exagerando, e realmente o shape você vai perdendo, você vê que uma alimentação ruim, com ultraprocessados, com muito doce, quando eu viajava realmente comia bastante doce, bastante sobremesa gostosa, bastante bolo, e aí acontece isso, né? E o problema é que muitas vezes a gente se perde, né? Acaba se perdendo aí, e para você voltar, né? Como vocês viram ali nas fotos passadas, eu ali com 68 quilos, e aí com 10 quilos a mais aí entre 78 e 79 quilos. Mas óbvio que para a pessoa que já é acostumada a fazer dieta, se cuidar, fazer exercício, para mim nunca foi tão difícil perder peso, porque mesmo nessa época aí que eu tava mais barrigudo, eu tava treinando, fazendo musculação forte. Então, se eu começasse a dar uma melhorada na minha alimentação, dar uma cuidadinha ali, começar a botar um pouco mais de regra, eu perco peso também com facilidade. Tenho facilidade bastante para perder peso, para ganhar eu também ganho peso, mas eu ganho também muita gordura e tenho que comer muito mesmo. E como eu falei, eu não me sinto bem pesado assim, comendo muita comida, não me sinto nem um pouco bem, não é o estilo nem de shape e nem o estilo de vida que eu gosto. Eu gosto de me manter sempre ali pelo 71, 72 máximo, para minha altura 1,75 fica bem legal, e aí você consegue trabalhar esse percentual de gordura, de ter um músculo mais definido, mais aparente, e principalmente, né, um corpo leve, funcional, que dá para você correr, fazer exercício, fazer o que você bem entender, e se sentir bem, né, se sentir confortável, se sentir bem na roupa, se sentir confiante, isso aí é muito importante. A primeira dieta que eu fiz sério mesmo, assim, que eu fiquei focado realmente, que eu consegui dar o meu melhor, eu consegui alcançar um percentual de gordura de 9,7, como eu mostrei ali nas fotos mais antigas para mim. E naquela época eu estava me sentindo muito bem, leve, com o corpo mais definido, conseguindo fazer diversos exercícios, dar o meu melhor, e minha dieta estava muito alinhada, mas também eu restringia bastante coisa naquela época. Eu realmente comia só o que podia, e eu tinha uma ótima nutricionista na época que ela fez alguns ajustes muito legais, porque no começo eu emagreci muito, mas depois, com alguns ajustes que ela fez, eu voltei a ganhar um peso, a melhorar, e ganhei peso perdendo gordura. O mais incrível é isso, né? Eu continuei o processo de perda de gordura e comecei a ganhar músculos. Nessa época que eu consegui o 9,7 de gordura, eu estava mais ou menos com 72 quilos, o que fica já bem legal para mim, e assim não era algo muito difícil de se fazer. Era uma dieta bem montada, uma dieta legal, dava para comer tranquilo. Essa minha nutricionista colocava assim um dia do lixo, né, um dia que eu poderia comer alguma besteirinha, alguma coisa, ou comer um pouco a mais do que tinha na dieta, e realmente essa dieta funcionou legal, consegui ótimos resultados com essa dieta. Depois dessa fase, tive a minha fase de vegetariano. Eu fiquei 10 anos sem comer nada, nadinha de carne. E foi só esse ano agora que eu voltei a comer um pouco de carne. E o porquê que eu resolvi fazer isso? Principalmente eu comecei a perceber que a dieta vegetariana, ela tinha um problema, principalmente a que eu fazia, que era uma dieta ovo-lacto vegetariana. Eu comia ovos e comia
os derivados de leite, né, e tomava leite. Mas o grande problema dessa dieta é a questão de saciedade e de bater proteínas. Acabava que eu comia muito carboidrato, muita gordura e pouca proteína. Aí, para mim bater proteína, eu acabava comendo muito ultras processados. Agora, essas barrinhas que tem whey protein, as caixinhas de whey, que na realidade não são boas, né, para a saúde, porque hoje em dia eles estão colocando muito açúcar, muita coisa, muita química ali para fazer um sabor bom, e acaba que só a whey seria a parte boa, né, as proteínas, mas o resto, o conjunto da obra, acaba não ficando muito bom. E aí eu tinha que tentar me virar para bater proteína. Comia muito queijo, comia muitos ovos, e o problema de comer, por exemplo, queijo e ovos é que, apesar deles terem uma quantidade boa de proteína, eles trazem muita gordura junto. Então, essa dieta ovo-lacto que eu fazia, ou a dieta vegetariana, você acaba comendo muito carboidrato, muitos carboidratos simples, né, de rápida absorção, e aí eu tinha muita dificuldade de quando eu queria emagrecer, quando eu queria secar, por não conseguir montar uma dieta bem equilibrada, para principalmente baixar essa quantidade de gordura e de carbos. E acaba ficando muito difícil de você fazer essa dieta no dia a dia. Por isso eu acabei, um dos motivos, né, eu acabei mudando e comecei a comer proteínas agora, algumas proteínas animais magras, filé de peito de frango, né, o próprio bife bovino e algumas dessas variações que são carnes aí que tem uma boa quantidade de proteína e são magras, né, não trazem muita gordura junto. Então, eu passei esses 10 anos aí brigando um pouco com a balança. Quando eu fazia dietas, tinha que ser muito, muito, muito regrado para mim conseguir ter resultados. E aí agora, quando eu percebi que eu consegui colocar um pouco mais de proteínas animais, ali algumas carnes, eu percebi que melhorou muito a minha questão de saciedade, que é muito importante, ficou mais fácil de eu bater as minhas proteínas. E isso, com certeza, ajuda e muito. A minha fase atual agora, quando eu iniciei a essa alimentação carnívora novamente, comecei a colocar ali algumas carnes magras, eu comecei a fazer uma reeducação novamente, com o objetivo de emagrecer. Eu achei que eu não estava com um peso que eu estava satisfeito, eu estava ali mais ou menos com 76 quilos e estava com um percentual de gordura meio alto. Acredito que devia estar entre ali 15, 16% de gordura. E eu queria mudar, eu queria ter uma saúde melhor, acredito, uma alimentação melhor, né? Parar de comer tanta porcaria, de comer tanto doce. E aí eu resolvi mudar, resolvi melhorar a minha dieta, e já faz aí mais ou menos uns 60 dias que eu comecei a minha dieta, e eu tenho um objetivo. Eu saí ali dos 15, 16% de gordura, e o meu objetivo é chegar em 10% de gordura e tentar me manter muito perto disso, entre 10 e 11. E eu não acho tão difícil isso. O porquê? Porque eu percebi algumas coisas, que quando você come comida de verdade, dificilmente você ganha gordura, a não ser que você coma muito, muito, muito exageradamente. Mas quando você começa a comer comida de verdade, e você treina bem, obviamente, faz algum exercício físico, musculação, corrida, algo, o teu corpo ele tende a baixar mesmo, a perder percentual de gordura. Eu acredito que comecei lá nos 16%, e agora eu já devo estar entre 13 e 12% de gordura. Eu até no futuro quero fazer um vídeo quando eu conseguir alcançar esses 10% de gordura aí, para me mostrar principalmente, né, todo esse processo, falar um pouco sobre esse processo e mostrar que eu consegui chegar lá, né, no tão sonhado 10% de gordura. Então é minha meta, e eu acredito que daqui uns 60 dias eu vou conseguir alcançar esse objetivo, e aí eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando para vocês e relatando, né, essa minha evolução, e principalmente se alimentando bem, comendo bem, treinando bem e tendo uma vida saudável, né, sem restringir muito o que eu como, buscando aí alimentos saudáveis e com poucas calorias, que há muitas opções. A maioria dos alimentos mais naturais, in natura, assim, que a gente pega da natureza, que não são os processados e ultraprocessados, a maioria deles tem uma carga, né, de calorias mais baixa. Então você consegue realmente se alimentar de uma forma bem legal e consegue alcançar aí seus objetivos de emagrecimento, sim. O meu principal objetivo hoje é falar sobre os ultraprocessados e os doces, né? Agora que eu comecei a fazer essa dieta aí e eu já perdi praticamente 5 quilos, a principal transformação, a principal coisa que eu mudei nos alimentos, nas minhas escolhas de alimento, foi cortar os doces e os ultraprocessados. Por que eu fiz isso? Eu parecia sempre que estava sempre morrendo de fome. Eu comia e daqui uma hora e meia, 2 horas eu estava sempre com muita fome. Então o que que acontecia? Eu chamo os doces e os ultraprocessados de calorias vazias. São alimentos que têm um alto índice glicêmico, têm muitas calorias, só que eles não matam a sua fome. Você come e daqui uma hora e meia, você já está cheio de fome. E eu sentia muito isso quando eu tinha esse tipo de alimentação. Sempre gostei de doce, sempre gostei do chocolatinho, sempre achei que um chocolatinho ali, um meio amargo, não ia fazer mal, mas com o tempo eu fui percebendo
que isso fazia com que eu sempre quisesse mais. Eu sempre estava naquela vontade de comer, nunca estava saciado, sabe? E acredito que principalmente sobre com a alimentação, né, dos ultraprocessados e dos doces, porque depois que eu mudei essa minha dieta, eu comecei a melhorar muito. Hoje eu consigo ficar muito mais tempo sem comer, consigo ficar mais tranquilo. Às vezes, quando dá um pouco de fome, eu vou ali, como uma fruta, e ele já regula ali, eu já passa essa fome, essa ansiedade por comer. Eu tenho, assim, um controle muito maior, e esse foi um dos maiores benefícios que eu tive de estar cortando aí os doces e os ultraprocessados. Então, como eu falei, eles têm muitas calorias, esses ultraprocessados e doces. Eles não matam a fome, não dão a sensação de saciedade. Outra coisa que eles têm é uma tabela nutricional horrível. A maioria deles é só carboidrato simples, só açúcar, o que é muito ruim, porque o nosso corpo ele precisa de um equilíbrio de substratos, né? Ele precisa de proteínas, ele precisa de gorduras, ele também precisa do carboidrato. Mas quando você come, a maioria das vezes, o doce e o ultraprocessado, ele só está trazendo ali um monte de carboidrato simples, cheio de calorias, e não vai dar aquela saciedade que você quer. E a pior de todas as coisas é a sensação de ser um viciado. Você fica com aquela coisa que você tem que comer toda hora, é um chocolatinho, é um docinho, você tem que ficar beliscando. E já existem estudos científicos que falam que os ultraprocessados, eles atingem a mesma área que drogas pesadas lá no nosso cérebro. Então, se as pessoas ficam extremamente viciadas em drogas, os ultraprocessados e os doces atingem a mesma área, fazem com que a gente fique viciado também. E é algo muito difícil de largar. Você pode ver, a maioria das pessoas, quando começa uma dieta, faz lá 10 dias, um mês, e logo depois ela acaba voltando para aqueles hábitos ruins que ela tinha. Ela não consegue. É um vício mesmo. Você sente dor de cabeça, você sente uma fome que parece que faz dias que você não comeu. Você realmente vira um viciado quando você come os ultraprocessados e o açúcar. A indústria alimentícia hoje, eu faço essa crítica, já fiz em outros vídeos, ela está só se preocupando em lucro, lucro e mais lucro, em vender cada vez mais, em fazer a gente comer cada vez mais, sem se importar se o alimento que eles estão oferecendo é saudável. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe uma mandita. Esse amandita aqui é um chocolate que é uma delícia. Eu gosto, a gente costuma ter em casa para comer lá de vez em quando. Ele é muito gostoso, é muito bom. Mas aí você vai ver, primeira tabela nutricional dele aqui, você vê que a cada 100 gramas desse amandita aqui, ele é uma caixinha de 200 gramas, a cada 100 gramas tem 519 calorias. Então essa caixinha aqui vai ter mais ou menos aí 1.038 calorias. Uma caixinha dessa, que você come fácil, fácil, fácil. Uma mãozadinha ali, que seria 30 gramas, deve ser umas 3 bolinhas, sabe? Que diz que é 3 bolinhas e meia, tem 156 calorias. Como eu falei, é uma delícia, é muito gostoso, você come muito fácil, mas depois de você comer uma caixinha dessa inteira, você já comeu 1.038 calorias, quase o que você come um dia inteiro, quando você está fazendo dieta, né? Praticamente aí a refeição de um dia inteiro, e tá aqui, é uma delícia, é gostoso, é crocante, e é um grande exemplo dos ultraprocessados. Quando você vai ver aqui os ingredientes, meu Deus, parece uma bíblia, né? De tanta coisa que tem, tanto ingrediente aqui, e que não vai fazer bem para a saúde, né? É um alimento que não é natural, tem muita química, muita coisa misturada. Como eu falei, é gostoso, é uma delícia? Mas você vai comer isso aqui, essa caixinha inteira muitas vezes, e aí daqui uma hora e meia, no máximo 2 horas, você vai estar morrendo de fome, porque isso aqui não sacia, não tem vitaminas, não tem proteínas, é mais só gordura e açúcar, gordura e carboidrato. Então, isso aqui não vai te saciar, vai fazer você sentir mais fome ainda, e como eu falei, uma caixinha dessas aqui você come praticamente as calorias que uma mulher iria comer aí durante o dia fazendo dieta. Mais de 1.000 calorias, né? Então, é isso, a maioria dos ultraprocessados, eles são assim, se você puxar a tabela nutricional deles, você vai ver que gira muito perto disso, a cada 100 gramas ali, você vai ver 500, 600 calorias a cada 100 gramas. Esse é, para mim, um dos maiores problemas que a gente tem hoje na indústria alimentícia. Boa parte dos alimentos que a gente tem nos supermercados são dessa naipe de tabela nutricional. A maioria, você pode pegar principalmente chocolates, salgadinhos, biscoito, bolachas, a maioria deles segue esse parâmetro. A cada 100 gramas ali que você come é de 500 a 600 calorias. E alimentos que não vão trazer nenhum benefício, que tem pouquíssimas vitaminas, pouquíssimas proteínas e que não vão agregar em nada e principalmente não vão estar matando a sua fome. Agora eu vou mostrar outro exemplo, né, de um alimento processado, né, eu não diria que ele é um ultraprocessado, né, um alimento processado, um leite aí desnatado, né, é um leite que você pode estar tomando à vontade. Por que eu digo isso, principalmente?
por causa da questão da tabela nutricional. Se você tomar um copo de leite desse aqui, que tem 200 ml, vamos dizer, um copo de leite, tem 64 calorias. Então, um copão de leite ali, você pode tomar um, dois. Se você tomar 2 copões de leite desse 400 ml, você vai ali bater 128 calorias. E aí, de brinde, né, vem a proteína, né? A cada 200 ml aqui tem 6,2 gramas de proteína. Já é muito, mas muito melhor. Leite desnatado não tem a gordura, não tem a questão do açúcar, que vai te deixar um viciado. Então, é um exemplo de um alimento que você pode consumir bastante no seu dia a dia e que ele não vai te trazer tantos malefícios, né? Por exemplo, se você tomar um litro desse leite aqui, ele vai dar ali mais ou menos nem 300 calorias você vai consumir, né? Então, imagina, um litro inteiro desse vai dar 300 e alguma coisa aqui calorias, e aí de benefício você vai estar também consumindo as proteínas, né? Que são extremamente importantes aí para o corpo. Então, é um alimento que é barato, muitas vezes você vai achar aí no supermercado por R$3, R$3,50, e é um alimento excelente, apesar de não ser um alimento natural, né? Não é direto da vaca, né? Ele tem um processo de pasteurização que é feito, mas é um excelente alimento se a gente for comparar principalmente com os ultraprocessados, né, que fazem muito mal à saúde, não enchem a barriga, não dão saciedade e fazem você ficar viciado querendo cada vez mais. Outro exemplo aqui que eu peguei, que eu tenho aqui em casa, né, é a Whey Protein, né. A Whey Protein, eu gosto de consumir ela principalmente misturado com alguma coisa, ou seja, numa vitamina ali que você bate no liquidificador, pode ser propriamente com leite desnatado, uma banana, algo que você goste, pasta de amendoim, ou também eu gosto, a principal forma que eu consumo ele é misturado no iogurte. Eu gosto ali de botar mais ou menos uns 200 ml de iogurte e jogo aí 2 scoops desse, uma granolinha ali para dar uma crocância e fica excelente. E aí você vê, né, a tabela nutricional dele é simplesmente muito boa, principalmente para quem é atleta, para quem gosta de fazer academia, gosta de correr, gosta de praticar esporte, né? 30 gramas, que seria ali 2 scoops e meio, tem 24 gramas de proteína, apenas 2,5 de carboidrato, né? É uma forma excelente, né, de estar consumindo proteínas. Também a gente não pode exagerar, né? A gente precisa comer comida mesmo, né? Que nem eu falei, comer um filé de peito de frango, um bife magro, ovos e tantas outras coisas que a gente tem bem mais in natura, né? Mas é uma coisa que acaba sendo mais fácil, né? No nosso dia a dia, principalmente às vezes quem tá na correria, e que é uma delícia, fica muito bom, como eu falei ali, misturado num iogurte, fica uma delícia, e é saudável, não tem aquele monte de açúcar, ó, sabor chocolate pra mim, eu diga, né? Porque eu sou um chocolatra, eu gosto muito de chocolate, se deixar eu como tudo com chocolate, bastante coisa com chocolate, mas isso aqui ajuda muito a bater essa minha vontade e matar essa minha saciedade. Uma época também eu colocava um pouquinho daquele chocolate em pó, junto, né, o cacau em pó, né, para dar mais aquele sabor também, uma forma de você estar fazendo isso, e que realmente é um alimento que vale muito a pena você ter na sua casa. Outra coisa, outra dica que eu quero dar para vocês, que acho também muito boa, é aquelas refeições, intra-refeições, né? Vamos dizer que você tem 3 refeições principais, né, grandes, né? O café da manhã, o almoço e a janta. Mas ali no meio da tarde te dá aquela fome, né? Então, muitas vezes a gente fica com aquela fome e a gente tem que dar um estímulo ali, porque também ficar passando fome para emagrecer não é a melhor forma possível. O ideal é a gente ter uma alimentação em que a gente consiga suprir as nossas necessidades sem passar fome. E o que eu tenho feito e tem dado muito bom resultado para mim? Frutas. Entre essas principais refeições que eu tenho, quando me chega a me dar aquela fome que eu sinto ali, que o corpo está precisando de alguma coisa, eu busco comer frutas. E ontem até estava analisando, eu estava comendo uma melancia, e tinha um pratão assim, sabe, de melancia, bastante melancia, e eu falei, vamos dar uma olhada quantas calorias tem a cada 100 gramas de melancia. E olha aí, a cada 100 gramas de melancia, você tem apenas 30 calorias. Então se eu comesse 1 quilo, que é difícil comer 1 quilo de melancia, a gente vai alcançar ali mais ou menos 300 calorias. É muito pouco se a gente for pensar pela quantidade, né? 1 quilo de melancia é bastante, é um pratão cheio de melancia. Dá para comer? Dá, mas você vai ficar cheio por um bom tempo. A melancia, né, um alimento natural que vai ter ali todas as vitaminas, a questão da hidratação, né, que ela tem muita água, vai te ajudar bastante nessa parte. E o melhor, né, pouquíssimas calorias. Obviamente você não vai comer, né, todo dia 1 quilo de melancia. Eu só dei esse exemplo para falar da questão dessas refeições menores que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eu citei só a melancia, mas pode ser, né? Outras frutas, tem muitas frutas de baixa caloria, né? Eu vejo o abacaxi, é um alimento assim que não tem tanta caloria, e é legal porque como ele é fibroso, assim, você tem que mastigar ele, assim, te dá uma sensação de saciedade. E tem muitas outras frutas, a maioria delas, o morango, eu sei que tem pouquíssimas calorias, moranguinho, né?
Adoro comer maçã também, é uma fruta que eu gosto também, você tem que mastigar, morder ela, te dá uma sensação de saciedade, e isso é o mais importante, ficar passando fome assim, eu acredito que não é o caminho é a gente comer comida mesmo nas principais refeições nossas, porque você vai ver, ninguém engorda comendo comida de verdade, né, a não ser que a pessoa seja muito exagerada, mas se ela fizer um prato equilibrado ali, vamos dizer, um feijão, um arroz, uma carne magra, uma saladinha, uns legumes, é muito, muito difícil a pessoa engordar, as pessoas que acabam engordando é a questão do exagero, e eu falo assim, afirmando fortemente que o principal motivo das pessoas estarem engordando é ali os ultraprocessados e o excesso de doces que a gente tem hoje, essa disponibilidade, valor barato, fácil de comprar no mercado, esse monte de calorias que não mata a nossa fome e também não alimenta o nosso corpo com as vitaminas e com as proteínas e gorduras e carboidratos que ele realmente precisa. Então, de uma forma resumida, os principais benefícios de alimentos assim mais in natura o possível, que eu falo ali, o filé do peito de frango, um ovo, o que mais, o próprio leite, são que eles têm poucas calorias, dão muita saciedade, se você comer bem eles vão te encher, vão te dar essa saciedade, e o melhor de tudo, eles vão estar fornecendo as vitaminas e todos esses substratos energéticos que o seu corpo precisa para performar, para construir músculo, para você conseguir dar o seu melhor no seu dia a dia, no seu exercício e na sua vida de maneira geral. Então, quando você começar a cortar, começar a tirar os ultraprocessados, os doces e começar a focar aí mais nas frutas, nos carboidratos e nas proteínas magras, carboidratos que não são cheios aí de açúcar, cereais, dá para comer arroz, dá para comer pão, dá, mas a gente tem que pensar na questão do exagero, né? As pessoas são muito exageradas muitas vezes e tem a questão do carboidrato simples, né, de cadeia simples ali, que ele é muito rápido absorvido, né, o carboidrato, esse de cadeia simples, ele entra na nossa corrente sanguínea e já vira açúcar. Aí quando você mistura um carboidrato, pega um carboidrato mais integral, né, algo assim que tem uma absorção um pouquinho mais lenta, e aí você mistura com uma proteína, mistura, né, com uma gordura, você acaba tendo uma digestão mais lenta e aí você não tem aquele pico de glicose, aquele monte de açúcar no teu sangue que faz com que a gente acabe ficando aí com esses picos de glicemia e acaba gerando aquela fome descontrolada. Então, comer alimentos mais in natura possível, pouco processados, cortar praticamente todos os doces e ultraprocessados da sua dieta vai fazer automaticamente que você emagreça muito de maneira geral ou também acabe ganhando músculos, né? Se você faz exercício, se você faz academia, musculação vai te ajudar muito nessa parte de ganhar músculos. Então, para finalizar, é mais ou menos isso a mensagem que eu gostaria de dar para vocês hoje. Quando você corta realmente os doces, os ultraprocessados e você começa a focar em alimentos mais naturais e em boas quantidades, você vai melhorar muito a sua vida e você não vai ter mais aquela fome insaciável que parece que nunca passa. E para fechar, faça jejuns. O jejum é bem interessante, ele te ajuda a controlar principalmente a sua sensibilidade à insulina, né? Faz com que você não tenha esses picos de fome, principalmente, né? Ajuda muito, mas também tem que ter cuidado, né? Não pode sair fazendo um monte de jejum aí de forma descontrolada. Busque sempre o aconselhamento, a ajuda, né, de nutricionistas, de médicos, pessoas especializadas aí para te ajudar a regular isso. Eu vou dar o exemplo meu, né? Quando eu estava ali com 76 quilos, eu sempre gostava de treinar em jejum, treinava de manhã cedo, comia bem à noite e treinava em jejum. E eu estava indo muito bem, performando bem na academia, conseguindo manter as cargas que eu já fazia, mas o que aconteceu? Como eu fui emagrecendo, e agora que eu tô chegando ali perto dos meus 70 quilos, semana passada eu comecei a perceber que eu já não estava mais conseguindo fazer academia, fazer musculação ou correr da mesma forma que eu fazia lá quando eu estava com 76 quilos. O meu corpo começou a ficar cansado por causa dessa dieta deficitária, né, com poucas calorias e principalmente por causa do jejum. Então eu resolvi fazer uma mudança. Eu estava até ali meio estagnado entre 71 e 72 quilos, e aí eu resolvi fazer uma mudança, eu resolvi colocar uma refeição pré-treino. Eu coloquei ali 2 fatias de pão integral com uma geleia de frutas sem açúcar e uma camada também de creme de ricota. E aí eu coloquei essa refeição pré-treino para me dar um pouco de energia, uma refeição de rápida absorção para me dar energia para ir na academia, e sabe o que simplesmente aconteceu? Nessa semana eu perdi mais 1 quilo, que tinha dado uma estagnada ali entre 71 e 72, e como eu comecei a treinar muito melhor por ter essa energia pré-treino, comecei a voltar a pegar as cargas, a conseguir correr o que eu corria, a fazer o treino da melhor forma, como eu já fazia antigamente, o que aconteceu? O meu corpo conseguiu
treinar melhor, gastar mais energia e provavelmente também estar construindo mais músculo. Então você veja que nem sempre tirar comida vai te dar os melhores resultados. A gente tem que fazer esses ajustes e por isso que é muito importante você ter um nutricionista, um médico para te ajudar a fazer esses ajustes que muitas vezes sozinho você não vai conseguir fazer. Eu tenho bastante experiência na área, gosto de estudar essa área, gosto de buscar conhecimento nessa área, mas mesmo eu com todo esse meu conhecimento, eu tenho às vezes dificuldades de fazer esses ajustes. E já a pessoa que lida diariamente com isso, ela vai realmente poder te ajudar da melhor maneira possível. Então, galera, resumindo esse vídeo, diminua os doces, diminua os ultraprocessados, busque comer comida de verdade. Quando você pegar um produto lá no supermercado, dá uma olhada no rótulo dele, vê quantos ingredientes tem. Se tem mais de 3, 4, 5 ingredientes ali, pode saber que é um ultraprocessado. Veja a tabela nutricional dele. Se você comer 100 gramas, quantas calorias vai estar te trazendo? Compare com outros produtos melhores, faça boas escolhas. E isso, no longo prazo, se você conseguir colocar esse hábito na sua vida, de estar monitorando o que você come, de estar buscando se alimentar de uma forma mais natural, com produtos mais in natura, com produtos que têm qualidade realmente, que vão entregar vitaminas, que vão entregar todos os substratos aí para você performar, para você ter o seu melhor, eu tenho certeza que sua vida vai melhorar muito, você vai perder muita gordura, vai ganhar músculo e vai se sentir muito mais feliz, vai se tornar uma pessoa muito melhor, com mais energia, vai dormir melhor, vai treinar melhor, tudo na sua vida vai melhorar. Testa isso, faz isso no seu dia a dia, tenta cortar. Se você acha que não consegue já cortar tudo, começa a cortar aos pouquinhos. Se eu como aí um chocolate por dia, uma barra de chocolate por dia, começa a diminuir. Se eu como todo dia o docinho de sobremesa, começa a tirar um dia sim, um dia não. Ou então tenta substituir por alguma coisa. São pequenas mudanças que você vai fazendo no teu dia, mas que no curto, no médio e principalmente no longo prazo vão dar resultados maravilhosos e você vai se tornar aquela pessoa que você sempre sonhou. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha aí com algum amigo seu e eu só tenho a agradecer aí, mais um vídeo feito e espero que eu possa estar ajudando você no seu dia a dia, na sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.